Olá, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos para mais um dia dessa meditação, desse propósito, nessa jornada de 40 dias de despertamento. E hoje a gente já está no 11º dia. Eu tô hoje aqui com o meu óculos novo, que eu mandei fazer, que ele agora é bifocal. Então eu tô me adaptando ainda no grau. Se eu errar aqui, vocês tenham um pouquinho de paciência, tá bom? Que vai dar tudo certo. Então nesse 11º dia, o título é Atitudes que Transformam. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma fórmula mágica para uma vida de sucesso, mas o poder de Deus para a salvação dos que creem. No relato de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, encontramos ensinamentos que podem transformar profundamente a vida diária quando aplicados. Então, tem muitas pessoas que falam do Evangelho como se ele fosse resolver todos os problemas. Assim, um estalar de dedos, pisou na igreja, já é transformado. Entrega sua vida para Jesus, você já é nova criatura. Realmente tudo isso acontece, mas a transformação vem mediante o posicionamento, a intimidade com Deus, as renúncias que nós fazemos no decorrer da caminhada. Então, o Evangelho, ele é poder de Deus, que ele nos ajuda a ser transformados. Ele não é uma fórmula mágica, que você vai chegar lá e você vai sair transformado. Não. Teve um irmão que uma vez, ele achou que ele descendo nas águas do batismo, ele ia morrer a velha criatura e ia nascer uma nova criatura. E ele achava muito inocentemente que no batismo, ele ia se ver livre de todos os vícios dele. Aí, quando foi no outro dia, ele mandou mensagem pra gente, dizendo que o batismo não tinha funcionado, porque ele ainda estava com vontade de fumar, com vontade de beber. Então, na cabeça dele, ele ia se batizar, ia descer nas águas, ia subir limpinho. Mas quem levanta limpinho dali é o nosso espírito, porque a nossa carne ainda tá todas as nossas vontades, o nosso desejo, e a gente tem que trabalhar nela para ela morrer cada dia mais. Então, não é fórmula mágica, é poder para fazer com que você permaneça e prevaleça e ser transformado. Vamos lá, os dois ensinamentos para a gente aplicar na nossa vida. O valor do essencial sobre o circunstancial. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:7. O verbo criador de todas as coisas nasceu em uma manjedoura. Aqui a gente já vê um paradigma também, um algo que muitas pessoas acreditam. Eu espero que você não, mas se você pensar dessa forma, hoje é o dia que vai chegar a luz para sua vida. E muitas pessoas acham que Jesus nasceu na manjedoura porque ele era pobrezinho, menino. Nasceu na manjedoura, eles não tinham dinheiro para pagar um quarto, e aí ele teve que nascer ali no meio dos animais. Mas isso não é verdade. Estava acontecendo lá em Belém um censo, então todos tinham que ir para Belém para fazer uma contagem de pessoas. Então todos tinham que estar lá naquele dia. Então Belém estava lotada, todos os quartos estavam ocupados. José e Maria chegaram, eu creio, atrasados, e quando eles foram alugar lá um espaço para eles dormirem, já estava todos alugado, não tinha mais. Maria estava grávida de 9 meses, fez essa viagem longa e acabou que cederam para eles ali um estábulo para eles passar a noite, para eles não ficar no relento. E foi justamente nessa noite que Jesus nasceu. Então, José tinha profissão, José era carpinteiro, eles tinham condição de pagar um quarto, porém não tinha quarto disponível. Por isso que ele nasceu ali. Por meio disso, Deus nos ensina que o verdadeiro valor da vida não está na circunstância externa, nos palácios, nos bens,
mas na essência, aquilo que é eterno e significativo. A vida ganha um novo sentido quando priorizamos o essencial, como a presença de Deus, princípios divinos, caráter, fidelidade, família, virtudes que nos conectam à eternidade. Então, muitas vezes a gente dá valor para coisas, para circunstância, mas isso não é essencial. Essencial é a nossa essência, é o nosso caráter, são as nossas virtudes, são como eu observo os princípios divinos, os mandamentos de Deus, é como eu cumpro a palavra dele. Isso é o essencial. Agora, a minha casa, o meu carro, as minhas coisas são circunstanciais. Hoje eu posso ter um carro, amanhã eu posso precisar vender. Então isso não é importante. O importante é a nossa essência, os nossos princípios, o nosso caráter, a nossa fidelidade, a nossa família, as nossas virtudes e a nossa intimidade com Deus, porque isso vai nos conectar à eternidade. Isso vai ser para sempre, para sempre. Infelizmente, a tendência atual é buscar o que é imediato, superficial e secundário. Muitos acreditam que sucesso é sinônimo de prosperidade material e garantia terrenas, negligenciando o que realmente importa. As pessoas hoje pensam muito em ter, né? E quer na hora. E tudo é muito superficial, tudo é muito passageiro, mas é isso que a tendência atual, é esse consumismo que está instalado, né? Muitos acreditam que sucesso é sinônimo de prosperidade. Já li essa frase, mas vamos ler de novo. Muitos acreditam que sucesso é sinônimo de prosperidade material e garantias terrenas, negligenciando o que realmente importa. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, o pai restituiu primeiro o essencial. Vocês lembram da parábola do filho pródigo, né? Eram 2 filhos. Aí o pai já estava velho, não tinha nem falecido ainda, o filho queria a herança do pai. O pai deu a parte da herança para esse filho foi pro mundo. Gastou tudo, torrou tudo, a ponto que ele não tinha nem para comer. A ponto que ele desejou comer a comida dos porcos. Então a palavra diz que, caindo em si, lembrou-se que os funcionários do seu pai tinham comida boa e lugar para dormir. Então ele pensou na cabeça dele: eu vou lá na casa do meu pai e vou pedir para ele deixar eu ser um funcionário dele. Pelo menos eu vou ter comida e vou ter um lugar para me dormir. Então ele foi pensando no que era importante para ele: ter a comida e ter um lugar para ficar, para morar, para viver. Só que o pai, ele restituiu o que primeiro? O essencial. A palavra diz que o pai estava esperando esse jovem de braços abertos no portão de sua casa. Então, primeiro, o pai, ele restituiu para a vida daquele filho o abraço, o beijo, o carinho, a ternura. Depois, ele ofereceu o que era mais importante: roupas limpas, sandália nos pés, um anel no dedo, comida. O mais importante era o carinho, era o afeto, era o amor. Depois as outras coisas. Da mesma forma, em Apocalipse, Jesus repreende a igreja de Éfeso. Ela tinha obras, paciência, boa teologia, mas havia abandonado o essencial. O primeiro amor. A verdadeira vida começa pelo essencial e não pelas coisas importantes. Então, se você for olhar dentro de uma igreja, tudo é importante. Ter um som bom, ter cadeira boa, ter ventilador, tudo é importante. Mas se não tiver amor ali dentro, se as pessoas não tiverem amor uma pelas outras ali, não vai valer de nada. Então, o circunstancial, o importante, não pode
roubar o lugar do essencial, que é o amor, que é a compaixão, que é a palavra de Deus. Tudo isso é essencial ali dentro da igreja. Não adianta ter lá melhor jogo de luz, melhor banda, melhor cadeira, melhor não sei o que, melhor não sei o que, e não tiver amor, entrar e sair, ninguém olhar pra tua cara, não te dar uma palavra, não te dar um abraço. Então, o essencial, ele não pode estar abaixo do circunstancial. O essencial, ele precisa estar em primeiro lugar, tá? Então, vamos só repassar aqui o essencial. Presença de Deus, princípios divinos, caráter, fidelidade, família, virtudes, uma vida com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Tudo isso é essencial na nossa vida, independente de circunstância. Isso tem que estar em mim, porque isso é eterno, isso não vai passar, isso não vai acabar, isso não vai se deteriorar. São princípios divinos que a gente vai carregar para sempre. Segundo, valorize a presença antes do serviço. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor o cercou de resplendor e tiveram grande temor. Lucas 2:9. O encontro com a glória de Deus redefine o significado da vida cristã. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos e compreendemos o propósito da nossa existência. Aproxime-se da santidade de Deus diariamente. Reconhecer a santidade divina nos faz entender nossa condição pecaminosa, levando-nos a depender da graça e do Espírito Santo. Muitos fracassos e tristezas são frutos de pecados e da autossuficiência. Essa autossuficiência que é terrível, viu? A gente não pode se sentir autossuficiente, a gente tem que se sentir dependente de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu me santifico, mais eu me afasto das coisas do mundo. Mais eu entendo que a minha condição pecaminosa tem que estar afastada, separada do mundo. E preciso me aproximar cada dia mais diante de Deus. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu vou entender o propósito da nossa existência. Então, antes de tudo, a presença de Deus. Antes de tudo, aproximar-se da santidade de Deus. A santificação, por outro lado, gera alegria, liberdade, satisfação, autoridade na vida do discípulo de Cristo. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me afasto do pecado, quanto mais eu me aproximo da santidade de Deus, mais, irmãos, a minha alma vai tendo paz, vai tendo alegria, vai tendo libertação, vai tendo satisfação, vai tendo autoridade. Porque eu me aproximo de Deus, e quando eu me aproximo, eu valorizo a presença dele, mais nos conhecemos e mais compreendemos o propósito de nós estarmos aqui. Então, valorize a presença do Senhor antes de qualquer coisa que você possa querer fazer para Ele. O Senhor, Ele não precisa que nós façamos alguma coisa para chamar atenção, para agradar Ele. Quanto mais eu me interesso em conhecê-lo, Ele já se alegra, e isso vai refletir em nossa vida também, por paz, por alegria, por satisfação, por autoridade. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sei que eu preciso dele para continuar caminhando. Mais eu sei que eu preciso dele para me afastar do pecado. Terceiro passo, valorize os pequenos começos. Antes de ser glorificado pelo Pai, Jesus nasceu em uma manjedoura. Muitas vezes o fracasso está ligado à falta de humildade.
pois as pessoas preferem começar de forma grandiosa. Contudo, o exemplo de Jesus nos ensina que grandes obras podem começar de forma modesta. Eu costumo falar que o único que nasce grande é monstro. Todos nós nascemos pequenos, toda a construção, todos os sonhos, tudo começa pequeno. Tudo começa com alguns tijolos, tudo começa com alguns passos. O único que nasceu grande foi Frankenstein, é um monstro. Então, os pequenos começos, eles vão acabar numa obra grandiosa. Não tema ou menospreze os pequenos começos. Lembre-se de que o Rei do Universo iniciou a obra redentora em uma simples manjedoura, ensinando-nos o caminho da humildade que conduz à grande conquista e alegrias em Deus. Então, nós precisamos valorizar esses pequenos começos. Quando nós começamos nosso ministério, a igreja era dentro de uma garagem, tinha algumas pessoas. Então, se ali eu me revoltasse, o pastor revoltasse, eu não quero saber de ser crente, olha aqui onde que nós vamos enfiar nossa igreja, dentro de uma garagem. Se a gente não tivesse valorizado lá os nossos pequenos começos, que hoje eu ainda falo, que a salinha da criança ficava entre os banheiros, e eu fazia questão, com maior alegria, eu dava aula para elas. Se eu tivesse desprezado aqueles primeiros começos, hoje eu não estaria vivendo a obra grandiosa que Deus está fazendo ali conosco. Então não despreze, por mais simples que seja, por menor que seja, não despreze esses primeiros começos, seja humilde. Porque é essa humildade que vai nos levar, vai nos conduzir para grandes conquistas. Então vamos repassar aqui, valorize o essencial. Valorize a presença de Deus, em vez de você querer fazer coisas para Ele, valorize a comunhão, a presença dEle. Aproxima-se da santidade de Deus diariamente e valorize os pequenos começos. Amém? Aplicação. Grandes projetos começam com pequenas atitudes e grandes legados se fundamentam em princípios simples, mas essenciais. Por isso, não subestime as pequenas oportunidades, nem o poder das atitudes cotidianas. Afinal, passos modestos levam à transformação extraordinária. Tudo que é grande hoje, todas as empresas, todos os empreendimentos, todas as igrejas, tudo que hoje a gente pode olhar e achar que é um grande projeto, começou pequeno. Começou com poucas pessoas, começou com pouco recurso, começou com poucas mão de obra. Mas hoje essas grandes potências, esses grandes projetos, eles vão passar um legado com princípios simples. Eles vão falar, vão testemunhar de onde que eles saíram. Da onde, como eles começaram. Então isso é um legado que a gente passa para frente com princípios simples, porém essenciais. Porque no pequeno era humilde, no pequeno era dependente de Deus, no pequeno amava. Então são princípios que vai passando do pequeno para o grande. E todas as pequenas atitudes, pequenas oportunidades, no poder das atitudes cotidianas, pode nos levar a uma transformação extraordinária. Então não despreze os pequenos começos. Não despreze, continue com a tua humildade, porque é através dela que nós vamos caminhar e vamos chegar nos grandes projetos que o Senhor tem para a nossa vida.